Diga com quem anda, que eu te direi quem és. Depois que eu entendi profundamente qual que era o significado desse ensinamento, a minha vida mudou da água para o vinho. E eu comecei fazendo uma limpeza total, né? Nas amizades, os amigos que eu andava, convivia, família, né? E conforme eu fui fazendo essa limpeza, cada vez mais a minha vida foi ganhando qualidade. E não para de melhorar. Mas eu tive que ter coragem para poder riscar algumas pessoas da lista de amigos, né? E principalmente familiares. Quem tem uma família problemática, e eu acredito que muitas pessoas no Brasil têm, porque a gente vive num lugar muito confuso, né? Onde as famílias são muito desorganizadas e tal, em geral. E com a minha família não é diferente. Há uma parte da minha família que é extremamente organizada, digna e tal. Mas há uma outra parte que não. E essa outra parte é bom a gente arrancar do nosso convívio, né? Assim como amigos, né? E eu comecei a eliminar sem pena, sem dó nem piedade, pessoas que eram tóxicas, pessoas que pioravam o meu dia a dia, a minha vida, que interferiam negativamente. E depois que eu fiz isso, passou a sobrar mais tempo para mim, né? A minha vida foi ficando mais clara, as minhas ações foram ficando mais claras. E essas pessoas que roubam a nossa energia, elas são ladrões do nosso tempo, né? E o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, né? Como todos nós sabemos. É a nossa moeda mais preciosa, a única coisa que a gente tem de verdade é o tempo, né? E conforme ele vai passando, só vai diminuindo, né? Então a gente precisa saber gerenciar e utilizar o nosso tempo de maneira muito inteligente e com as coisas e com as pessoas, os projetos certos. Senão, a nossa vida vai virando um Frankenstein, né? De coisas sem sentido, de pessoas sem sentido que fizeram parte da nossa história por determinados momentos, mas que não agregaram em nada, né? Que só trouxeram coisas ruins, né? E deixaram em nós marcas negativas, né? Feridas, né? E para que eu vou gastar o meu bem mais precioso com pessoas assim? Não é? E a partir do momento que eu entendi melhor, né, trouxe para o meu coração essa consciência, eu passei a ter coragem de recusar convites, recusar pessoas, recusar situações, recusar até ofertas de trabalho ou de parceria, e precisa ter muita coragem para fazer isso, né? Inclusive ter coragem de abrir mão de amizades que até determinado momento você considerava que era uma amizade saudável, mas que a partir do momento em que você começou a impor limites, a amizade acabou, né? Porque aquela amizade só existia enquanto você não colocava limites e a relação de amizade funcionava gerando benefício maior somente por outro lado, em detrimento de você, dos seus interesses, das suas vontades, né, do seu coração. E vale a pena manter uma amizade assim? Eu tinha várias amizades assim. Eu tinha medo, eu era uma pessoa que tinha medo de perder amigos, né? Às vezes eu ficava preocupado, às vezes até com o que eu ia falar, assim. Eu sempre fui muito sincero, mas às vezes eu pensava muito antes de falar as coisas, com medo de desagradar a pessoa. E aí a pessoa não querer mais ser meu amigo e tal, porque eu falei aquilo. E eu sei que isso é um traço cultural que eu carrego e também uma herança genética até, talvez, de família, porque eu sou mineiro, e o mineiro, ele tem essa coisa, né, de ficar fazendo rodeios para falar
E rodeia, 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 não fala, não é direto, não vai direto ao ponto, tem medo de entrar em choque, ele quer ser muito educado, ele quer ser muito cuidadoso, muito legal, ser aprovado, né? E por isso ele acaba guardando muitas coisas dentro de si. E isso é ruim, isso vai poluindo, né, o seu ser, né? Vai te envenenando. E o mineiro é muito assim. E embora eu sempre tenha sido contra isso, eu sempre até tive uma certa consciência nesse sentido, apesar de ser mineiro e de ter essa coisa muito arraigada, né? Desde a história da família e da minha também. E aí eu não sabia como lidar e eliminar isso 100%. Eu tinha uma consciência, não gostava quando os mineiros ficavam fazendo rodeios e não eram diretos e tal. Não gostava daquilo. E muitas vezes eu superava e não agia dessa maneira. Mas muitas vezes também eu via que eu estava caindo na mesma coisa e que eu tinha aquilo também em mim e que eu não gostava e que eu tinha que tirar aquilo de dentro de mim. Então, quando eu consegui me libertar totalmente dessas amarras do mineiro, eu me senti muito mais livre, né? E eu comecei a não preocupar, assim, preocupação zero no que eu vou falar. É lógico, a gente pensa, a gente não é idiota de sair falando qualquer coisa, a gente tem bom senso, a gente é inteligente, a gente é extremamente educado, óbvio, né? Mas, cara, ser espontâneo, ser natural, falar a verdade pra quem é seu amigo de verdade, isso não machuca não, né? Eu adoro, eu gosto quando alguém me fala a verdade, é sincero, né? As pessoas não têm muita coragem de falar a verdade pra gente, assim, na lata. Eu admiro muito quem tem isso, né? Quem faz isso. E, pô, é a melhor referência, às vezes, que você pode ter, é alguém que gosta de você te falando a real, né? Sendo sincero, na lata. Não tô nem aí, você não vai gostar, Gia. Cara, é isso e foda-se, entendeu? Isso é muito bom. Só que eu não sabia fazer isso 100%. Fazia às vezes, mas caía naquela questão toda do mineiro que eu falei, né? De querer agradar, querer ser aprovado, querer ser educado. E isso constrói relações falsas também, né? E eu não percebia que isso estava construindo relações falsas, né? Atraindo amizades ou presenças que nem deveriam fazer parte da minha vida, né? Eu não sabia, inconscientemente eu estava atraindo isso, né? Então, a partir desse entendimento, eu consegui filtrar melhor, né? Quem se aproxima de mim, quem cola do meu lado para andar comigo, né? E aí, diga quem tu anda que eu te direi, com quem tu anda que eu te direi quem és. Porque a gente atrai exatamente o que a gente é. A gente atrai o que a gente é, cara. E hoje, nossa, hoje a qualidade que eu tenho de amizades, ela é muito maior. É lógico que tudo pode mudar, como eu mesmo já dei alguns relatos aqui de algumas situações que aconteceram com amigos que eu não esperava e que você fala, putz, as pessoas mudam, né? Ou então enganam e a gente às vezes cai. Mas é claro, eu quero cair cada vez menos e tenho caído cada vez menos. Mas o fato é que o diga com quem tu andas que eu te direi quem és, ele me preparou para abrir mão a qualquer momento, sem problema nenhum, de qualquer amizade ou falsa amizade, sem problema nenhum, né? Sem dor, sem vai deixar de ser meu amigo, cara, eu não tô nem aí. Minha vida segue, a sua também. Seja feliz, evolua, assim como eu vou evoluir, vou ser feliz. E ponto final, nada precisa durar para sempre também, se não for o caso, né? Se durar, melhor, mas se tiver que ter um fim, né? Final também, um dia a gente vai morrer também, né? E tudo tem um fim nessa vida. E o que não pode é você ficar perpetuando uma toxicidade, um sofrimento, né? Um mal-estar de estar próximo de pessoas ou ambientes que não te fazem bem. E essas pessoas, eu quero identificá-las e riscar da minha lista de amigos o quanto antes, para que eu não perca mais nenhum segundo com elas e abra espaço para pessoas que realmente vão agregar, vão ser amigas de verdade, vão ser dignas
da minha amizade, de compartilhar a minha presença tal, e também me beneficiar com a presença dela. E aí hoje eu digo que cada vez mais o diga com quem tu anda que eu te direi quem é. Essas pessoas que andam comigo são cada vez mais limpas, são cada vez melhores. Há ainda uns resquícios do passado, de amizades que eu fiz lá quando eu não tinha essa consciência, e que estão aí até hoje. Algumas vão continuar, mas eu sei que outras vão sair. O tempo vai passando, várias vão saindo, várias pessoas, porque não se conectam mais com o que eu sou agora, né? E isso é bom, é bom. Às vezes você olha assim e fala, nossa, putz, achei que fulano era meu amigo e tal. E aí eu lembro que, não, mas espera aí, na época que eu fiz amizade com fulano, eu não tinha consciência, eu não era um ser humano consciente como eu sou agora. Então, fulano é um resíduo tóxico que sobrou daquela época, que tá saindo, que tá indo embora. Graças a Deus, já vai tarde, né? E tô preparado para os próximos que vão partir dessa lista de amigos. Não vou ficar chocado, não vou me surpreender, não vou sentir saudades. E é isso, acho que a gente tem que estar pronto, né, para os novos capítulos da vida, e que para essas páginas que já foram escritas ficarem para trás, e para que eu possa escrever páginas novas, as páginas que ainda estão em branco no livro da minha vida, para que elas possam ser preenchidas, elas precisam estar em branco ainda, né? E não preenchidas com informações desnecessárias, que não vão me levar para lugar nenhum, pessoas, nesse caso, né? Então, essas páginas estão em branco, estão abertas para novos capítulos, novos amigos de verdade, novas pessoas, e para que cada vez mais o diga com quem anda eu te direi quem és seja cada vez mais limpo, como uma água cristalina, que cada vez mais eu perca menos amigos, né, como os que eu já perdi, entre aspas, perdi, né, e que vou continuar perdendo, na verdade ganhando, porque a cada um desses antigos que saem tóxicos, abre uma vaga para um novo, limpo, de mente, corpo e espírito, entrar na minha vida e compartilhar comigo, né, das maravilhas de uma amizade. É isso que eu tinha para falar. Um beijo aí para todo mundo, uma excelente semana. Fiquem com Deus.